Boa noite, tudo bem? Acho que agora o som tá bom, né? Então, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma noite de estudo. Nós estamos na segunda parte do livro, estudando alguns desdobramentos que eu fiz e aí tentando entender melhor o mundo espiritual. E nós acreditamos que assim isso vai facilitar, tanto quando vocês estudarem as obras espíritas do André Luiz, do Emmanuel, do Divaldo, de vários espíritos, assim como quando fizerem desdobramento. Vou entender melhor o que está acontecendo, as lembranças que vocês têm dos desdobramentos realizados. Eu trouxe apenas os desdobramentos que eu recebi a orientação do Heitor que seriam didáticos, que seriam importantes para esse fim que o livro se propõe. Eu fiz desdobramento minha vida inteira, tem inúmeros outros desdobramentos, mas o que é relatado no nosso estudo são aqueles que têm algum fim específico de entender melhor o tema. Para quem está chegando agora, nós estudamos todas as segundas-feiras às 9h15, uma aula de 30 a 45 minutos. Temos um grupo no Facebook, Desdobramento Consciente, traço Breno Costa, só pedir para entrar que eu coloco. Quem segue a página sempre colocar, bom pôr o aviso para seguir, para não perder as publicações. Curso com base no livro, vamos seguir tópico a tópico do livro. O livro, quem quiser e tiver condições de comprar, Livraria Espírita Marília, na Candeia, na Amazon e na Livraria Espírita no Mercado Livre. Esses são meus contatos, quem quiser entrar em contato pode enviar mensagem. Na Amazon tem o e-book, que é um preço mais barato, e também quem paga lá a mensalidade consegue baixar de graça. O livro ele tem a ideia de estudar o conhecimento envolvendo o mundo espiritual e o desdobramento à luz do Espiritismo, básico, Kardec e André Luiz. Esse estudo vai revelando para nós como está a nossa atmosfera psíquica, como está a nossa sintonia, e por isso que é muito importante fazer sempre em sintonia com o Espiritismo e a reforma íntima. E aqui está um desenho que retrata um pouquinho de como é o universo espiritual, que nas obras de Kardec está como um mundo espiritual. Com André Luiz e as demais obras espíritas, a gente foi entendendo que esse mundo espiritual designa, na verdade, um universo muito complexo. Tudo isso daqui é planeta Terra, todas essas esferas, esferas espirituais do planeta Terra, onde é possível você trafegar entre elas. Qual que a gente vai estudar? A primeira esfera negativa, que você vai achar na doutrina falando trevas, abismos, né? Alguns relatos até que impressionam. E hoje a gente vai ver que tem que ter uma visão desmistificada disso. Não pode ficar alimentando medos e mistificações. Ela é a primeira negativa, a primeira mais densa do que aquela que está em contato com a nossa. Aqui nós estamos em uma zona de contato. Nós temos a dimensão física, do universo tridimensional, e o universo e uma esfera espiritual do mundo espiritual, entrelaçadas do universo em 4D. Então, por exemplo, agora eu estou aqui falando com vocês no mundo, na dimensão física, e meu guia espiritual está do meu lado na dimensão espiritual. Então é uma zona de contato. Para ir para as outras esferas é necessário passar por passagens mesmo que existem entre elas, que você vai achar na doutrina espírita com vários nomes: pontes luminosas, portas, vórtices energéticos. André Luiz usa o nome campos de saída. E na verdade são portais mesmo que você passa de uma esfera para outra. E claro que isso depende muito do nível evolutivo do espírito. O que é importante a gente fixar? O que está nessa slide aqui. Então vamos lá. O que é importante fixar? Senão nada vai fazer sentido. Nem o que eu vou dizer aqui, nem o que está em André Luiz, nem o que está em nenhum livro. O mundo espiritual é material. Matéria em outra composição vibratória que lhe dá outra dimensão. Mas é matéria. Lá você pisa em um chão, você olha para um céu. Estou vivendo lá, estou desencarnado, ou seja, estou fora do corpo de carne, vivendo no mundo espiritual em nosso lar. Estou pisando no chão, olhando para um céu. De dia está dia, de noite está noite. Sem nenhum segredo. Eu me desdobrei, saí do corpo físico, adentrei no mundo espiritual. Me desloquei até uma das colônias.
chegando lá, eu vou ter a impressão que estou em outro mundo, porque estarei pisando no chão, olhando para um céu. Nós vamos estudar, mas só fazendo aquela ressalva que eu sempre faço. Por isso que eu recebo com reservas quando alguém fala: "Ah, eu me desdobrei e viajei para outro mundo", porque é muito mais comum você se desdobrar e viajar para esferas espirituais da própria Terra. E aí quem chega lá acha que está em outro mundo, mas não, está numa esfera espiritual do planeta Terra. Esse negócio de viajar para outro mundo não é impossível, só que é muito mais comum e muito mais simples. E qualquer espírito com uma escala evolutiva mediana consegue ir para as esferas do próprio planeta. Para ir para outras esferas já é necessário um desenvolvimento um pouco maior aí da capacidade de dobrar. O estado de consciência revela o nível evolutivo do espírito, sua paz interior, né? Mas ele necessita habitar um espaço-tempo no universo. Que às vezes, quando você começa a estudar de espiritismo, ou se você não presta atenção, você tem a ideia de que o mundo espiritual é abstrato, imaterial, você tem uma ideia de que o espírito evoluído ele ficará sem matéria, né? E não, né? Quando você estuda a fundo, você sabe que os três elementos gerais do universo, a matéria, Deus e espírito. Então, você não tem no espírito, não tem Deus, sobrou matéria. A matéria é um instrumento do espírito. A gente separa a matéria do espírito para fins didáticos. Mas mesmo o espírito mais evoluído que exista, ele vai ter que habitar algum espaço-tempo desse grau evolutivo. Então, não é que ele se desmaterializa, não, mas ele passa a interagir com matérias em diversas outras dimensões e ele domina a matéria em todas as suas dimensões e faculdades e características, elementos. Ele consegue dominar a matéria de todas as formas. Não é à toa que Jesus fez os milagres que fez e diversos outros espíritos evoluídos também fizeram, porque ele domina a matéria. A matéria para ele é um mero instrumento, ele domina com facilidade. Mas ele tem que habitar, percebe? Então, tirar da cabeça que o mundo espiritual é imaterial, abstrato, feito de nuvem. Até aquela imagem folclórica, né? Lúdica, de você num campo, olhando para um lago, ou se você quiser para uma imagem mais religiosa, em nuvens, com anjos, tudo isso daí é formado do quê? Matéria. Até se você quiser ter essa imagem, é matéria. Mas claro que não é isso. Mas perceba, tem que ser matéria. Não tem como ser outra coisa. É matéria. E entrando no relato que eu trouxe para a gente ir estudando. Hoje é uma introdução do capítulo 12. Porque até a matéria que nós vamos abordar hoje eu não vou entrar nela em detalhes. Porque quando eu viajo nos próximos tópicos para a primeira positiva e para a segunda negativa, vai destrinchando essa questão material do mundo espiritual, questão de ricos, pobres, e a gente vai entendendo melhor. Então é uma introdução. Quem lê o livro percebe que vai aprofundando aos poucos, a cada tópico vai aprofundando. Então, é uma construção didática, né, para você não ir compreendendo. A própria transposição entre as esferas começa de uma forma bem mais superficial até uma descrição mais exata. Então vamos lá. A minha consciência, ou seja, eu, Breno, encarnado, o ego que eu construí nessa vida, a personalidade que eu estou me expressando agora com vocês, despertou quando eu já estava dentro de um ônibus. E foi um desdobramento muito claro, muito lúcido, muito marcante para mim. E eu fui levado para lá em desdobramento sonambúlico, ou seja, desdobramento em que eu estou me expressando na minha personalidade, que contempla não só a atual, mas também a anterior, vamos dizer, o eu imortal que o pessoal costuma falar. E que é, na prática, um desdobramento inconsciente, porque eu não me lembro quando eu estou nessa outra consciência. Ele se tornou consciente mesmo quando eu assumi o controle com essa personalidade que eu estou. E eu já estava no ônibus. E por treinos e prática, quando eu percebi que eu estava em desdobramento, né, e vi que eu estava dentro de um ônibus, eu comecei a prestar atenção em tudo que ocorria, olhando pelas janelas, olhando as ruas, olhando as pessoas, né,
tentando entender. Eu lembro, sim, eu começo a falar para vocês, eu lembro das imagens que eu vi, porque eu estava com a ajuda do Heitor, né, um desdobramento muito nítido. E eu verifiquei isso, que eram construções inacabadas, tijolos à vista, assim, ó, a matéria aí. É, as ruas esburacadas, calçadas mal feitas, era uma região muito pobre, muito mal construída, né? E ali é a primeira esfera negativa. É a primeira mais densa, só relembrando, tá? E é uma cidade muito grande. Eu estava apenas em um bairro pobre de uma cidade muito grande na primeira esfera negativa. Mundo espiritual, vida, cidade. E eu percebi, eu comecei a ouvir as conversas que havia no ônibus. Eu estava em pé no ônibus e eu comecei a perceber as conversas que tinha no ônibus. E eles falavam, todo mundo conversava sobre uma instituição e que nós estávamos indo, aquele ônibus estava indo. Não era um ônibus circular, vamos dizer assim, era um ônibus fretado para aquela instituição. E eles comentavam que lá havia tratamento espiritual, tratamento de saúde, né? Eles comentavam isso e que era muito bom. E eles afirmavam nas conversas que eu ouvia que tinha um espírito muito evoluído que tomava conta dessa direção. Quando chegamos no local, eu verifiquei que um verdadeiro estacionamento de ônibus, inúmeros ônibus, muita gente, né? Muitos espíritos que são pessoas, só estão desencarnadas. E logo que eu desci do ônibus, eu fui interpelado por um espírito desencarnado, um obreiro ali daquela instituição. Mas por ser uma esfera negativa, isso significa o quê? Nós vamos entender isso ao longo dos estudos. São espíritos mais endurecidos, né? São espíritos que têm uma sintonia com o mundo mais menos evoluído, né? Então, até a ordem da organização não é com simpatia e bondade. Esse espírito ele me abordou de uma forma bastante rude. E ele percebeu, né? E aí ele conseguiu ver meu cordão de prata, ele conseguiu perceber que eu era encarnado e falou que aquela instituição não era para encarnados. Ou seja, um controle no ingresso na instituição. E naquele momento eu tive a intuição e eu falei que eu estava acompanhado do meu guia e que ele estava ali me levando para conhecer, ele iria me orientar, me proteger, se fosse necessário, e que eu queria entrar. E aí ele permitiu a entrada. Provavelmente Heitor interagiu com ele e permitiu a entrada. Ele não gostou, mas deixou. Em volta havia muitas cercas de ferros, né, um prédio mesmo, todo construído, e eu percebi essas cercas de ferro que ajudavam na proteção da instituição. No interior era um prédio com muitas salas, né, diversas salas, salas de atendimento que você chegava, era atendido e as pessoas eram registradas, catalogadas, e lá dentro também inúmeras outras salas que depois eu vi. E eu tive a intuição, né, Heitor me sugeriu de pedir para conversar com o responsável pela instituição, o dirigente. E depois de um tempo os funcionários me levaram até a sala do dirigente que ficava no fundo da instituição. Então eu fui passando pelos diversos salões e salas que havia na instituição. No caminho até a sala, passei por alguns salões onde vi vários espíritos deitados em macas sendo atendidos. Alguns atendimentos me chamaram a atenção. Em um deles, o espírito estava todo deformado e retorcido, recebendo magnetismo dos médicos, porque o corpo espiritual, pela sua constituição, mesmo numa esfera mais densa, ele tem uma maior plasticidade. Então, um espírito que adoece, seja estagiando no mal, buscando o mal, ou simplesmente adoecimento mesmo da vida lá naquela dimensão, o corpo espiritual pode sofrer algumas deformidades. E era o caso, né? Ele estava sendo atendido porque ele tinha uma deformidade, né? Estava adoecido. Em outro atendimento, o corpo espiritual estava deitado na maca, mas acima do corpo, desdobrado, os médicos realizavam a magnetização do corpo mental. Ficou claro para mim que eram procedimentos cirúrgicos daquela dimensão, né? Daquela realidade do mundo espiritual. E é interessante que alguns médicos utilizavam alguns aparelhos e outros utilizavam apenas a mão, magnetizando, e eu via, para mim é muito nítido, uma luz muito verde, assim, quando eles tratavam do espírito, principalmente o desdobrado.
das mãos dos médicos expelia muita energia e muita nessa cor verde, era muito visível isso. Deve ter outras energias, mas essa era muito visível. Deixa eu ver se está tudo bem aqui na transmissão. Está tudo bem. E eu fui recebido por um espírito que dirigia a instituição, né, pelo espírito. E ele não falou o nome para mim. E nesse momento o Heitor se fez visível e ficou claro para mim que ele estava se fazendo visível para mim, né? O dirigente viu ele desde o início. Os demais não, mas o dirigente, pelo nível evolutivo dele, viu. Eu não conseguia ver, então quando ele se fez visível, se fez para mim, né, para a conversa ser mais simples, né, mais fácil. E eles conversaram sobre o início das minhas viagens, né, dessas viagens didáticas para serem narradas no livro, para o trabalho que seria realizado. E eu comentei que estava impressionado com a organização, mas que havia percebido que era uma região um pouco desenvolvida. E expliquei, né, principalmente naquele momento, dos meus estudos e do meu conhecimento, que a minha imagem no mundo espiritual era a imagem da maioria das pessoas, né? Que o mundo espiritual, ele é, vamos dizer, a gente assistiu o Nosso Lar e fica com aquela imagem, né? Ou é lama para todo lado, umbral, né? Lama para todo lado, a gente até esquece que tem as esferas negativas, ou lugares que parecem até o paraíso, de tão bem desenvolvido como o Nosso Lar. E ali não, eu estava vendo uma cidade, tal qual as nossas cidades. Então aquilo também me surpreendeu, eu estava vendo simplesmente cidades. O espírito não revelou o nome, ele disse que não era produtivo, né? O que indica que ele é conhecido na literatura espírita. Não é produtivo porque quando a gente diz algum nome, as pessoas se dividem em quem acredita e quem não acredita e esquecem da mensagem, do ensinamento. Por isso nos meus livros eu nunca pode dizer nunca, né? Mas a orientação dos meus amigos espirituais é nunca revelar os nomes, mesmo quando encontrar com pessoas conhecidas, porque as pessoas esquecem da mensagem e passam a focar, é verdade, não é verdade, é verdade, não é verdade, né? Perde a essência, o importante é o conteúdo. Mas ele disse que eu já o conhecia, né? Além de ficar claro que ele era conhecido na literatura, ele disse que eu já o conhecia, porque eu já tinha ido estudar naquela instituição, quando estava desencarnado estudando no mundo espiritual. E eu perguntei por que todo mundo, eu percebi que muita gente no ônibus, lá na instituição, em todos os lugares, chamava de líder, né? E líder é um nome que eu pelo menos considero inapropriado dentro do espiritismo, porque o espiritismo nos ensina ao contrário, a fraternidade, né? Mentores, mas aí nós temos mentores como aquele que está te orientando no trabalho, né? O líder que eles falavam como se fosse algo bem mistificado mesmo. E ele explicou que não era ele, eram as pessoas que chamavam ele assim, né? Os próprios trabalhadores mistificaram ele, por ele ser um espírito mais evoluído que estava ali na instituição, eles viam ele como um espírito, né, muito superior. Não era superior naquela esfera. Ele disse que se apresenta sempre, ele se apresenta como simples dirigente, e que aquela colônia, aquela instituição foi fundada e está ligada a uma colônia da terceira esfera espiritual. Então, e é normal isso, as esferas superiores desenvolvem instituições nas esferas inferiores. Da mesma forma que é comum no mundo físico nós levarmos a ajuda aos bairros pobres. Então, é comum isso. Lá como há a possibilidade de viagem entre as esferas, as superiores socorrem as inferiores. Isso é natural. Explicou que os espíritos daquela dimensão são atrasados moral e intelectualmente. E então eles criam essas crenças, mitos, né? Nós mesmos fazemos isso, né? Quando um espírito, por exemplo, o Chico Xavier, a gente está santificando já ele. Se a gente não tomar cuidado, claro que é um espírito missionário, que teve um papel maravilhoso, né? 450 obras, todo mundo sabe o quanto eu sou fã dele. Mas alguns estão até transformando ele em santo, né? A gente começa a mistificar, a gente tem que tomar mais cuidado. É um espírito evoluído, missionário, que veio cumprir o seu papel muito importante. Mas tem que tomar esse cuidado. Lá então, numa esfera bem atrasada,
eles criam esses mitos, né? E o espírito e a equipe espiritual faziam cirurgias espirituais, curavam os espíritos, socorriam, prestavam assistência. Eles viam aquilo como milagres, né? Viam aquilo como maravilhoso, sobrenatural, algo que não era. Era simplesmente a medicina ali daquela esfera. Mas eles mistificam os espíritos superiores, né? E foi dito, aqui é uma instituição de caridade, e somente isso. Prestamos assistência material, fornecendo alimentos e remédios, olha que interessante, para as pessoas pobres daquela esfera, além de tratamento espiritual e de saúde para todos que nos procuram, independente da condição material. Lembremos que o corpo espiritual é um veículo físico formado por matéria perecível, apenas em dimensionalidade diferente do corpo físico. Nesse sentido, os espíritos desse plano adoecem e necessitam de ajuda, esclareceu-me o espírito. E aí eu perguntei, né, a introdução nesse tema, que para mim foi algo que abriu muito a minha cabeça, foi algo que quebrou muitas barreiras que eu tinha para entender esse assunto. E com a ajuda do reitor e das viagens eu consegui romper e entender. E o interessante é que aqueles que conseguem romper essas barreiras e entender, isso que nós vamos estudar hoje, nos outros dias, aí olha para trás e fala, nossa, realmente, né, tem todo sentido, e como que eu não pensava assim antes? Está em total sintonia com o que o Espiritismo ensina. Só que por causa de barreiras que nós trazemos de vidas e vidas, a gente fica com aquela visão lúdica, religiosa, de outras religiões, céu, inferno, paraíso, e esquece do ensinamento real do Espiritismo. Por isso que a gente tem que olhar para o texto novo com olhos novos. Se olhar com olhos velhos, o entendimento se perde. E eu perguntei sobre a existência de ricos e pobres materialmente no mundo espiritual. Ele disse que depois eu entenderia. Então, semana que vem, na outra, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão. Mas já falando alguma coisinha, nós vimos que cada esfera espiritual forma um plano de vida. E quem passa a viver em respectiva esfera é como se estivesse vivendo aqui. Então, os espíritos que estão realmente habitando a primeira esfera negativa estão vivendo lá. E cada esfera possui uma realidade compartilhada. Isso inclui tudo. Sistema econômico, social, ecossistema. São humanidades reunidas. Existem cidades, países, moedas, indústria, comércio, intercâmbio. Da mesma forma, crimes, doenças, a acumulação desmedida de poder e patrimônio, porque lá é uma esfera inferior, e escravização dos mais fracos com a sua exploração. Tudo que nós temos de materialista na nossa dimensão física reflete nessas esferas inferiores. Então, aquele que é materialista encarnado tem sintonia com a esfera espiritual, que é materialista. E o que é ser materialista? É justamente não compreender os ensinamentos do Evangelho, não compreender a essência espiritual. Isso é ser materialista. Você não compreende que é espírito, que não tem sentido a escravização do mais fraco, que não tem sentido a acumulação de poder e patrimônio desmedido fora de uma razoabilidade. Tudo isso é ser materialista. Os vícios, as paixões, é materialismo. Isso é materialismo. Então você tem sintonia. Por isso que não adianta a pessoa ficar falando, quando eu desencarnar eu deixo de ser materialista. Não, na verdade é um estado de espírito. Olha o que a gente vê. O estado de espírito revela seu estado de consciência. E isso revela a sua sintonia e a região onde você vai morar no mundo espiritual. No caso, a esfera que você vai viver no mundo espiritual. Eu perguntei se havia espíritos agressivos, uma esfera inferior ainda. A gente sabe que há crimes, agressões, guerras, inclusive entre eles, guerra contra espíritos evoluídos, guerra entre eles, entre cidades. O dirigente explicou que a instituição é de caridade e que não interfere nos assuntos daquela região. Assim, não incomodamos e não somos incomodados. Mas ressaltou que existem sim inteligências cruéis que exploram os mais fracos de diversas formas,
como eu falei, social, econômica, energética, espiritual, tudo que vocês puderem imaginar. O que é importante para a gente começar a entender isso? Humanidade é humanidade, seja onde for. Humanidade é formada de espíritos, é formada de pessoas. Humanidade encarnada é formada de pessoas encarnadas. Humanidade desencarnada é formada de pessoas desencarnadas. E o que acontece com pessoas? Se agrupam e desenvolvem sistemas para organizar esses agrupamentos. Espíritos de luz desenvolvidos formam sociedades fraternas, equilibradas, que promovem a evolução e o amor no seu sentido mais bonito. Por óbvio, espíritos ainda inferiores desenvolvem espécies de sociedades que legitimam a exploração do mais fraco e o acúmulo de poder, a desonestidade, a corrupção e tudo que vem junto dessa questão, dessa realidade inferior. De outro lado, é interessante observar que Deus não cria planos realmente infernais, aquela visão que a gente tem trazido das outras religiões, de mundos, de sofrimentos eternos, ou simplesmente realmente aquelas figuras infernais e tudo mais, né? Só que a gente vê muito relatos, né, de abismos, trevas, o próprio nome que o pessoal deu na literatura, abismos, trevas, né? Os relatos sobre as esferas inferiores, as esferas umbralinas, que são positivas já, acabam mistificando, esquecendo de informar que lá existe humanidade em desenvolvimento. São seres humanos em desenvolvimento naquelas regiões, naquelas esferas, naqueles mundos. Não é lama para todo lado, inferno, gente sendo escoteada, não é a visão. Tem locais feios, tem o mal sendo praticado, infelizmente ainda tem, mas tem lugares bonitos e tem o bem também sendo praticado. Você não acredita em mim? Acredita em André Luiz. Lê o livro Libertação, só que aí você estuda o livro Libertação, não só lê como se fosse um romance. Presta muita atenção quando André Luiz chega na esfera espiritual negativa, né, que ele vai falar trevas, abismo. Presta muita atenção na cidade que ele relata, na existência de governador, na existência de ministros, na existência de sacerdotes, no fato de que os bairros periféricos eram pobres e quando ele chega no centro da cidade vê palácios bonitos, praças bem cuidadas, está tudo lá no livro, né? Então recomendo o estudo. E o que eu vi em desdobramento foi isso. Por isso que eu divido minha vida antes e depois André Luiz, porque eu vi os desdobramentos, eu vi as cidades, visitei condomínios, cidades, hotéis, comércio, escolas, instituições, tudo isso no mundo espiritual. Eu vi aquilo e depois ia assistir alguma palestra que falava mundo espiritual em estado de consciência, houve umbral, lama para todo lado. Eu falei, mas que coisa. Eu vi, claro, regiões feias, mas eu vi muito mais cidades, vida intensa. Claro que nessas cidades e vida intensa há um mal ainda sendo praticado nas esferas inferiores. Há pobreza, riqueza, domínio, poder nas esferas inferiores e materialistas. Mas eu via isso, eu não via algo relacionado a regiões infernais e o mal propriamente dito, ou como eu disse, lamas e abismos. Eu não via isso. Então aquilo me trazia muito conflito, porque eu sou espírita e desde nascença, então eu não conseguia compreender. Eu tinha lido André Luiz, mas quando era mais adolescente, lido como um romance, foi quando veio todo o início dessas viagens, a intuição, uma manifestação numa reunião mediúnica para eu começar a preparar o curso André Luiz. E eu comecei a estudar o André Luiz e prestar atenção. E aí aquilo foi para mim realmente uma mudança absurda na minha visão sobre o mundo espiritual. E aí eu compreendi meus desdobramentos e tudo começou, uma nova fase, tanto da minha vida encarnada, da mediunidade e do meu trabalho no espiritismo. Porque é isso, né? Você vai ver nas esferas inferiores vida intensa.
é que são agrupamentos atrasados. Isso vai refletir na construção, vai refletir na tecnologia, vai refletir no sistema econômico, social, né? Vai refletir nisso tudo, na violência que existe lá. Comecei a entender que a descrição da existência de abismos, trevas e do próprio umbral era mitificada, ou seja, um mito, né? Não é que é mentira, mas se transforma em mito. E mistificada, aí sim com inverdades. Pois existe sim regiões muito infelizes e feias, né? Pouco desenvolvidas nas esferas inferiores. Mas tais mundos não estão restritos a isso. Ah, mas por que o médium descreve então só a parte feia? Porque é natural. Na psicografia, tirando médiums como o Divaldo e o Chico, é natural a psicografia intuitiva, não 100% mecânica. E como nós estudamos na aula sobre reunião mediúnica, ela passa sempre pela mente do médium. Então é natural que ele dê ênfase àquilo que está mais forte em sua mente. E nós trazemos, ao longo das vidas, uma formação religiosa que não é espírita. Então você vai exteriorizar o que mais marca naquilo que está sendo ditado para você. E é normal você formar, construir esses mitos e mistificando de que são regiões realmente infernais. Que isso, né, apesar de você ser espírita, você vai lá e cita como se fossem regiões infernais. Isso narra tristeza. Um parênteses que eu faço sempre quando toco nesse assunto. Uma querida amiga já desencarnada, a Lídia, ela me procurou quando eu estava começando a estudar André Luiz. Ela me procurou e falou assim: Breno, eu queria um curso sobre umbral, mas eu queria um curso sobre umbral ressaltando as coisas boas do umbral. Eu ainda não tinha essa visão, porque o pessoal está com medo do umbral, todo mundo tem medo de desencarnar e acordar lá na lama, e eu sei que não é assim, né? E ela me ajudou nesse start, porque eu falei assim: mas como que eu vou ver coisa boa no umbral? Aí que eu fui abrindo a mente, né? Esse foi mais um instrumento, né? Eu agradeço a ela, porque esse foi mais um instrumento, porque ela foi uma chamada, com certeza meu guia intuiu ela, foi uma chamada para mim: olha as outras coisas que existem no mundo espiritual, não fica olhando só o aspecto negativo. E é comum, quando um médium vai descrever, ele citar as questões negativas, os que ele viu de negativo, que é o que impressiona mais, esquecendo das coisas positivas, aí deixa só para as regiões desenvolvidas. E aí cita as regiões desenvolvidas, só as coisas positivas. Na verdade, são como esferas habitadas por humanos, alguns com bom nível intelectual. Olha, percebe como eu falo que vai encaixando? Lembre-se, o que vai fixar onde vai morar o espírito? O seu nível evolutivo, a sua frequência vibratória, ele ser mais materialista ou mais espiritualizado. Nós temos muitos espíritos materialistas, com a cabeça totalmente voltada para o materialismo, só que são muito desenvolvidos intelectualmente. E aí ele vai viver numa esfera inferior. Ele é inteligentíssimo. Onde ele for viver, ele vai ajudar com o intelecto dele, no desenvolvimento de cidades e tudo mais. Naturalmente, a cidade, sistema econômico, social e tudo mais o que sugere quando pensamos em humanidade. Assim passei a entender que em tais mundos existem locais bonitos e outros desagradáveis, pessoas que dominam e são dominadas, famílias ricas e famílias pobres, materialmente, naquela esfera. Guarda essa dúvida, né? Se alguém perguntar, a gente tem a conversa. Mas guarda essa questão para as próximas aulas. Na respectiva esfera onde o materialismo ainda é reinante, como entenderemos a seguir. E semana que vem a gente começa a estudar a primeira esfera positiva, que é o nome de umbral denso. O pessoal esquece que o umbral, na verdade, são 3 esferas umbralinas. Nós temos o umbral denso, o médio e o sutil. Nosso lar está onde? No sutil. Por que o nome umbral? Porque são esferas de passagens, né? Ou você desencarna, vai para ela, fica um tempo e reencarna, ou você desencarna, vai para elas, fica um tempo e vai para outras esferas ainda mais desenvolvidas. Então são esferas transitórias. A própria nosso lar, ela se classifica como uma colônia transitória do espírito, ainda não é uma morada permanente.
então é transitório. Mas guarda essa questão do pobre, do rico, materialmente. Alguns já vão compreender isso, né? Só da gente estar citando, já vão conseguir compreender. Mas é normal surgirem dúvidas a respeito. Podem perguntar, a gente vai conversando a respeito. E só estou falando que nos próximos tópicos do capítulo 12, a gente vai esmiuçar isso. A gente vai analisar com detalhes essa questão da materialidade no mundo espiritual e até da existência de favelas, na espécie, né? Favela é um nome criado aqui no mundo físico por causa da planta que existia no morro. Mas enfim, só para a gente conseguir fazer o link, né? Bairros pobres, favelas no mundo espiritual. Eu visitei, a gente vai ver isso semana que vem. Os outros livros, quem quiser estudar, Lições de Nosso Lar, como acabei de falar, um estudo profundo sobre o nosso lar e um estudo profundo sobre os mensageiros. Acho que até o ano que vem eu consigo soltar sobre os missionários da luz. E para quem quer ajudar na reforma íntima, esforço, fortificação do espírito, depressão, o que fazer e em busca da felicidade. Lembrando que o lucro do livro vai para a instituição Projeto Semear Marília. E aqui é onde podem comprar os livros. Então é isso, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Abraços, até mais.